Amém. Na verdade, como os nossos jovens maravilhosos hoje estão cuidando das crianças, adolescentes, hoje vamos fazer um pouquinho diferente, porque não teremos tradução simultânea, porque todos vocês aqui entendem português. Então, hoje, especificamente, esse domingo vai ser um pouco diferente, porque graças a Deus nós temos jovens que servem, que amam e que cuidam das nossas crianças e adolescentes. Mas, amém. O culto da família foi muito divertido, foi muito bom a gente poder estar aqui. A gente também tem alguns. A diaconisa Cíntia fez um saquinho de doce para as crianças também. Graças a Deus, doces sem nada de Halloween, porque vocês conhecem aqui a nossa igreja. Nós não celebramos Halloween, nós não celebramos nada relacionado a isso, nós celebramos vida. Mas a verdade é que dia 31 de outubro também foi o dia da Reforma Protestante. Eu sei que o mundo fala de Halloween, o mundo adora celebrar a morte, mas dia 31 de outubro a Reforma Protestante fez 508 anos. E parece que ninguém fala sobre isso. Claro que cristãos a gente fala muitas vezes, às vezes na rede social, mas o Halloween veio e realmente tirou todo o foco da Reforma Protestante. Mas hoje eu queria, de forma bem rápida com vocês, agora somente na nossa introdução, falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, porque o tema da nossa mensagem de hoje é: cadê os reformadores? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, e nessa manhã entregamos a Ti os nossos corações. Fala conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja aquele que fale conosco, que, Senhor, é aquele que nos transforma, aquele, Senhor, que nos corrige, aquele que nos ama, que nos dá ânimo. Senhor Deus, vem, Senhor, meu Pai. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente para receber tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Que eu seja somente como um instrumento, Senhor, mas que seja a Tua palavra e o Teu Espírito Santo que fale conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Todo mundo aqui já teve aula de história, porque mesmo que você não seja evangélico, você já teve uma aula de história sobre Reforma Protestante, porque mudou o rumo da história, mudou o rumo da Europa, né? Então, quando a gente fala sobre Reforma Protestante, a gente está falando lá sobre durante a Idade Média. Nós todos sabemos que a Igreja Católica, né? A igreja principalmente que era uma só, e a Igreja Católica, ela tinha muito domínio, seja político, muito domínio social na Europa. Era uma grande força. E aí a gente tem uma população que estava completamente limitada ao acesso da Bíblia, porque a Bíblia só tinha em latim. Então a gente tem aí um grande controle da igreja, pouquíssimas pessoas com acesso à leitura da Bíblia. E aí a gente tem um momento em que a Igreja Católica começa a vender algo chamado indulgências. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso na sua aula de história. E aí, ou em qualquer livro de história, você vai ver sobre isso. E as indulgências eram papéis que a igreja dava, e esses papéis significavam ou que você tinha menos tempo no purgatório, que eles acreditavam em purgatório, que é um lugar que você passa antes de ir para o céu e inferno, porque era tradição da igreja, não porque a Bíblia traz. Mas como também as pessoas não tinham acesso à Bíblia, as pessoas não liam, né? Então, elas entregavam esse papel que significava ou que você teria menos tempo no purgatório ou que você estava salvo. E a partir desse momento, Martinho Lutero, que tinha acesso à Bíblia, né, que era um monge, na verdade, ele começa a perceber que existiam coisas que estavam indo completamente de encontro à palavra de Deus, porque todos nós sabemos aqui que Efésios declara que nós somos salvos por quê? Pela graça, pela fé em Jesus Cristo, porque é um dom de Deus. E então Martinho Lutero começou a ver que as coisas que a igreja fazia não batiam necessariamente com o que a Bíblia falava, só que as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. E aí Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, ele fixou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, que eu não sei se eu fui com o pastor Thomas, mas eu fui com os meus pais em Wittenberg, e nessas teses ele criticava as seguintes coisas, um monte de coisas que a igreja, na verdade, estava fazendo, mas ele criticava a venda de indulgências, que foi praticamente o estopim, porque ele falava, não tem como você comprar a sua salvação. Queridos, não importa quanto dinheiro a gente tem, não importa quanta coisa a gente tem, não importa o quão importante nós somos, nós não temos como comprar a nossa salvação. E a Bíblia é muito clara que nós não temos como comprar a nossa salvação. Então ele coloca as teses em críticas à venda das indulgências, ele coloca as teses, ele fala que o perdão só Deus poderia dar, o perdão não pode ser comprado. Ele fala também contra a
autoridade papal, que segundo Lutero era ainda maior do que a autoridade bíblica, porque as pessoas acreditavam muito mais nos costumes, né, da Igreja Católica do que necessariamente na palavra de Deus. Então Lutero vem ele coloca também as 5 solas, né, que a gente fala, os 5 somente, em que ele defende a sola escritura, que é somente a escritura, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, sola Cristo, somente Cristo, e soli Deo glória, somente Deus a glória. E ele fala o seguinte, olha, eu vou. E ele começa a tradução da Bíblia para alemão, porque ele fala que porque como as pessoas não tinham acesso à Bíblia, elas estavam sendo levadas a todos os enganos. E ele fala, você não precisa, não é o Papa que perdoa os seus pecados, não é as indulgências que vão comprar a sua salvação, é através somente de Jesus Cristo. E aí começou uma reforma. Martinho Lutero foi contra todo o sistema. Não só Martinho Lutero, nós temos outros reformistas. E eles foram contra o sistema. E eles pregaram realmente a palavra. Martinho Lutero conseguiu traduzir a Bíblia para alemão, que depois foi traduzida. E graças a Deus nós temos acesso à Bíblia hoje, mas muitos precisaram sofrer e morrer para que hoje a gente tivesse a tradução que nós temos hoje. E muitas coisas aconteceram. A gente vê que a reforma protestante, por isso que a gente estuda na escola, porque a reforma protestante não foi só importante para a fé protestante, para a nossa fé, mas também foi importante para a cultura, foi importante para a política, foi importante para tudo, porque a Europa ficou de cabeça para baixo. E aí existiu uma grande reforma, porque Martinho Lutero resolveu se levantar e os outros reformistas resolveram se levantar e irem contra o sistema. E a gente ama falar sobre a reforma protestante, mas a verdade é que a reforma, ela não acaba, a reforma não acabou. Nós hoje vivemos também num mundo que nós, como crentes, nós, como cristãos, evangélicos, o que você queira chamar, né? Eu lembro que antigamente chamavam a gente de Bíblia ambulante, o que for que quiser que chamar a gente, mas como nós, hoje nós também estamos indo e precisamos ir contra um sistema e contra a sociedade. Nós fomos chamados para sermos diferentes. E eu quero ler com você os versículos muito famosos na Bíblia, que com certeza você já ouviu falar. Então, vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus 5. Nós vamos ler do 13 a 16. São 3 versículos muito famosos. Eu lembro que quando eu era adolescente, tudo quando a gente é adolescente, as coisas são bem mais... Enquanto você está abrindo a sua Bíblia. As coisas são bem mais intensas, eu já compartilhei aqui, né? Quando intensa eu era quando adolescente. Graças a Deus por isso. Eu realmente... Acho que foi dos meus 13 para os 15 anos. É claro, eu sempre fui da igreja. Graças a Deus, nunca me desviei. Mas dos 13 aos 15 anos, algo diferente aconteceu, né? Eu falo que foi quando eu realmente assim, por mim mesma, me apaixonei de uma forma por Deus. E eu lembro que, com toda a minha intensidade, eu falava para os meus amigos que eu ia ser revolucionária, que eu ia falar do amor de Deus. Coisa bem de adolescente, né? De 13 anos. E eu já contei aqui a história para vocês, que eu falava para minha mãe que ia para África e em nome de Jesus a fome ia acabar, e minha mãe virava para mim e falava, tá tudo bem, então amém, arruma seu quarto primeiro e a gente vê depois o que vai acontecer. E aí eu falava que eu queria pregar o evangelho, era o meu sonho, pregar o evangelho pelas nações, e eu falava que precisava existir uma revolução. E eu lembro que até hoje eu tenho esse texto, um texto que eu escrevi quando eu era um pouco mais nova, e era um texto que eu escrevia e o título era, eu já li, acho que aqui na igreja uma vez para alguma pregação, e o tema desse texto era Cadê eles? E eu falava sobre cadê aquelas pessoas que seriam aqueles que iriam dar o pão da vida para as pessoas que estão com fome, né? Cadê aquelas pessoas que vão realmente ir de contra o sistema, quando eu falo contra o sistema é contra a sociedade, tá? Contra a sociedade, valores não bíblicos, né? Aquelas pessoas que vão contra os valores não bíblicos, porque cada dia mais e cada vez mais, queridos, tem sido difícil identificar quem é crente. Eu dou graças a Deus por essa igreja, porque eu sei, eu confirmo vocês são na sua fé. Eu achei lindo que a Rafa, e não é só sobre Halloween que a gente está falando aqui, é sobre todas as ideologias que hoje a gente tem que combater. Mas eu lembro que no Halloween a Rafa Fernandes me mandou uma foto e falou assim, pastor, olha o que eu vou fazer aqui em casa, porque aqui em casa nem doce a gente vai dar. E aí ela colocou, aí tinha um papelzinho que tinha uma luz, né, e falava sobre a luz de Jesus, porque quando as crianças chegarem aqui, é Jesus que elas vão receber, né? E são coisas simples assim, mas
são difíceis de encontrar, né? Hoje em dia a gente vê, infelizmente, igrejas que colocam bruxas no palco, tá? E acham que não tem problema nenhum. E a gente vai se misturando e a gente vai falando, não tem problema, né? É só uma coisa, é só uma fantasia, é só um feriado. E eu não tô falando só de Halloween, mas de tantas outras coisas. Não tem problema a gente aceitar o amor de como é, não tem problema a gente fazer as coisas como são. Não tem, e aí a gente vai se blindando, né? Blending, né? A gente vai se misturando a tal ponto que às vezes é difícil a gente encontrar um crente que realmente vai contra as coisas do mundo. E eu não estou falando de ir, sair, fazendo, mas eu estou falando de com amor e com graça, né, que Jesus nos dá, a gente pode ir sim contra a maré. Olha o que nós somos chamados para fazer. Mateus 5, 13 a 16. E eu lembro que isso, quando eu era adolescente, era o que eu sempre estava no meu coração. Eu lembro que ardia e hoje precisa arder nos nossos corações também. E diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Mateus 5, 13 a 16. Nós precisamos, o que ele está falando para a gente aqui é: brilhe a luz de vocês. O que é um sal? Nós precisamos salgar esse mundo. Mas o que a gente pode fazer com o sal que perde o sabor? E ele deixa aqui muito claro, para ser jogado fora, pisado pelos homens, pisados por esse mundo. Se é nós que somos crentes, nós que somos a igreja, e não estou falando só do Fronteira, estou falando da igreja, tem tantas pessoas aí ao redor desse mundo. Nós como igreja, se a gente não se posiciona, se a gente realmente não vai contra a sociedade, se a gente realmente não tem um amor por Jesus ao ponto da gente querer que as pessoas sejam salvas ao nosso lado, o que vale de nós? É o que ele está falando aqui. O que é o sal se perder o seu sabor? Nós somos chamados para fazermos a diferença. E eu sei que é algo que a gente fala muito para jovem, mas, queridos, às vezes parece que quando a gente vira adulto, a gente esquece disso. Né? A gente esquece que nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para sermos a luz do mundo. Nós somos chamados para ser o sal da terra. Nós somos chamados de embaixadores de Cristo. Nós somos chamados de discípulos de Jesus. Nós somos aqueles que precisamos sim trazer a luz para esse mundo, porque vamos combinar que lá fora está tão escuro, que lá fora está tão difícil. Queridos, eu sou do Rio de Janeiro. Toda vez que eu abro o meu jornal hoje em dia não é mais jornal, né? Que eu abro o celular, tá lá notícias uma pior do que a outra, né? E tantos lugares desse mundo que estão em guerra, tanta coisa acontecendo. A verdade é que está muito escuro do lado de fora, está muito escuro no mundo, e nós como igreja, nós somos chamados para iluminar, nós somos chamados para brilhar no meio da escuridão. Mas a verdade é que o mundo, ele quer que cada um tenha a sua própria verdade, que cada um faça da sua própria forma. E será que muitas vezes a gente não tem se escondido porque é um pouco desconfortável, às vezes, a gente ir contra o mundo? É muito fácil se todo mundo tiver o mesmo cabelo, todo mundo tiver a mesma roupa, porque aí eu não vou me destacar. Tem gente que fala assim, que prefere estar mais vestida ou não tão bem vestida. Tem gente que às vezes vai para um evento e fala assim: ai, que roupa você vai estar usando para eu saber se eu vou mais vestida ou não tão bem vestida? Tem gente não que prefere estar sempre bem vestida em todas as ocasiões, não sei qual é você, mas às vezes é desconfortável a gente se destacar. Às vezes é difícil a gente realmente ir contra uma ideia que todo mundo está falando sobre. Às vezes é difícil a gente falar uma coisa e as pessoas olharem pra gente e falar assim: nossa, que bitolado que essa pessoa é. Nossa, que religioso que essa pessoa é. Nossa, que absurdo que essa pessoa está falando. E aí é difícil pra gente, muitas vezes, a gente se posicionar. Mas a verdade é que sim, se destacar, brilhar, salgar é desconfortável. A verdade é que Deus, ele deixa muito claro que nesse mundo nós teremos aflições, mas a gente não pode desanimar, porque ele fala: tenha ânimo, porque eu venci o mundo. A gente adora falar esse versículo para coisas da nossa vida, mas na verdade ele está falando para as coisas do reino também. É isso que Jesus está falando: olha, não desanima, eu venci o mundo e vocês podem vencer também. Muitas coisas que a gente lê na Bíblia, queridos, quando Jesus fala para a gente ter coragem, quando Deus fala para a gente não desistir, quando Paulo está falando para a gente permanecer, é para a gente permanecer na nossa fé, é para a gente permanecer no reino de Deus, é pra gente permanecer com os valores bíblicos, é pra gente olhar e falar assim: olha, tem alguma coisa errada com essa sociedade, tem alguma coisa, a Bíblia já fala que esse mundo jaz do maligno e eu não vou me blindar com eles, eu não vou me misturar com eles, eu vou ser diferente porque Deus me chamou para ser diferente. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê muitos homens e mulheres que foram muito corajosos, eles resolveram viver pela fé, eles resolveram reformar, eles resolveram, independentemente das consequências, eles resolveram
resolveram prosseguir. A gente vê Abraão, que confiou plenamente em Deus, deixando tudo, toda a sua terra, toda a sua família, indo para um lugar que ele nem conhecia. A gente vê Abraão dizendo sim para sacrificar o seu filho que Deus tinha dado. É claro que no final a gente sabe que Deus não pediu o filho, mas a gente vai ver, na verdade, que ele foi até o fim. E ele foi porque ele sabia que Deus tinha um propósito. A gente vai ver Moisés, que enfrentou Faraó, conduziu o povo de Israel no Egito, confiando na direção de Deus. E mesmo com a murmuração, imagina você estar com pessoas que murmuram o dia inteiro. Imagina você estar com pessoas que reclamam o dia inteiro no seu ouvido. E ele não desistiu porque ele sabia que existia um propósito. A gente vê José, que permaneceu fiel a Deus, independentemente das circunstâncias. Ele foi preso, ele foi maltratado, ele foi caluniado. E mesmo assim ele permaneceu fiel a Deus. A gente vê Davi, que não desistiu na hora de enfrentar o gigante, porque ele confiou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. A gente vê uma mulher, Esther, que se colocou diante do rei, mesmo sabendo que ela poderia morrer, mas ela foi lá porque existia um propósito. A gente vê Daniel, que manteve a sua fé, mesmo sendo jogado na cova dos leões. A gente vê Josias, que ele destruiu todos os ídolos, todos os altares, porque sim, ele sabia que isso não agradava ao Senhor. Neemias, que construiu os muros de Jerusalém. Elias, que enfrentou os profetas de Baal, que era a maioria, e ele foi lá e ele enfrentou os profetas. A gente vê Gideão, que derrotou os midianitas com um exército muito menor. A gente vê Jesus, que foi rejeitado, foi odiado, foi rejeitado, mas a Bíblia diz que ele foi obediente a ponto de morte, obediente a ponto de cruz. Ele falou para Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas ele foi até o fim porque ele sabia que essa era a vontade do Pai. E aí a gente vê Pedro, a gente vê os discípulos que proclamaram o evangelho com coragem, através do empoderamento do Espírito Santo, e eles pregaram o evangelho, e eles revolucionaram ali, mesmo embaixo do domínio do Império Romano, e muitos deles foram mortos, e muitos deles são mártires. A gente vê Paulo, que foi preso, açoitado, maltratado, mas nada impediu ele de continuar pregando e sofrendo pelo evangelho. Cadê essas pessoas de hoje que nós precisamos ser hoje? Hoje ainda existem essas pessoas que precisam ir. Por mais que seja difícil, por mais que esse mundo está cada vez mais no maligno, cada vez mais escuro, quanto mais a gente precisa iluminar. Quanto mais escuro tiver lá fora, mais a gente precisa brilhar. E mais a gente precisa iluminar Jesus. Não sou eu que tenho a luz. Eu só reflito a luz. Mas quem é aquele que me dá a luz é Jesus Cristo, o Espírito Santo que está conosco. Mas será que a gente está disposto mesmo a ser sal desse mundo? Será que a gente está disposto mesmo a ir contra tudo aquilo que esse mundo prega, tudo aquilo que esse mundo fala? Será que a gente tem proclamado a verdade ou será que a gente tem se escondido? Será que a gente está sacrificando a defesa da nossa fé só para não ficar desconfortável? Será que a gente está aceitando coisas na nossa casa, aceitando coisas na nossa volta, ouvindo coisas, fazendo coisas, vendo coisas, só porque a gente fala assim, todo mundo faz, né? Nossa, pastora, se eu ficar sem rede social, eu vou ficar sozinho nesse mundo, todo mundo tem rede social, não tem problema eu ficar vendo uma besteira ou outra. E eu não estou falando necessariamente de rede social que é ruim, mas depende do que a gente vê na rede social. Será que a gente tem evitado conversas que precisam ser tidas, que precisam ser tomadas, posições que precisam ser tomadas porque a gente não quer gerar desconforto? Será que a gente tem evitado conversar com pessoas e declarar o nosso testemunho porque a gente acha que as pessoas não vão aceitar? Será que a gente não tem chamado pessoas para a igreja, chamado pessoas para Jesus, falado do evangelho porque você fala assim, eu não quero falar para essa pessoa que ela é pecadora, que ela precisa de Jesus Cristo. Mas, querido, se você não falar, como é que ela vai encontrar Jesus Cristo? A gente precisa entender qual é o nosso papel nesse mundo. Nós não somos chamados para viver de acordo com as regras do mundo. Nós não somos chamados para ficarmos escondidos. Nós não somos chamados... A Bíblia fala sobre isso. Quem é que coloca uma luz embaixo de uma cesta? Não tem como, não tem propósito. A luz é para estar fora, é para brilhar, é para que as pessoas olhem e falem assim, nossa, eu quero isso que essa pessoa tem. Nossa, o que é isso que essa pessoa tem? Quando a gente brilha, a gente está brilhando e a gente está glorificando a Jesus Cristo. E hoje é uma pregação um pouco diferente, mas é para a gente realmente acordar, porque a verdade é que nós não podemos nos envergonhar da nossa fé. Nós não temos tempo para isso, querido. Não tem tempo para a gente se envergonhar da nossa fé. Olha o que Paulo fala em Romanos 1:16. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele
que crê. Paulo fala isso nitidamente. Eu não me envergonho desse evangelho que eu prego. Eu não me envergonho das coisas que acontecem comigo por causa de Jesus, porque eu sei que há salvação para todos aqueles que creem. Eu prego porque eu amo. Eu falo de Jesus porque eu amo as pessoas à minha volta. Eu corrijo os meus filhos porque eu quero que eles vão para o céu. Eu falo com meu marido e com a minha esposa a verdade porque eu sei que Deus tem um plano para a vida deles. Eu me posiciono, mesmo que seja difícil, com os meus amigos, porque eu quero que eles entendam que se eles creem também, eles também podem ser salvos. É o nosso papel, queridos. O nosso papel é brilhar, o nosso papel é salgar. Olha o que Jesus fala. Se alguém se... Olha que pesado, tá? Porque a gente fala, Jesus bonitinho, mas olha que pesado. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. A gente não esconde luz embaixo de cesta. Nós não somos chamados para ficarmos nesse mundo e não salgarmos e não sermos luz. Eu amo quando a gente lê as cartas de Timóteo, principalmente 2 Timóteo, é Paulo encorajando Timóteo o tempo inteiro. E tem uma fala dele que eu acho linda em 2 Timóteo 1:8, que ele fala assim: portanto, ele fala para Timóteo, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim. Paulo está falando para ele, ó, não se envergonhe de Jesus e também não se envergonhe de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo está convidando Timóteo, olha, não se envergonhe, vem comigo. Eu sei que é difícil, eu sei que eu estou preso, eu sei que as pessoas falam que talvez para esse mundo seja fracasso, mas continua, permanece, porque nós vivemos segundo o poder de Deus. Não se envergonha do Deus que cuida da sua casa, que cuida da sua família, que provê para você. O Deus é aquele quando você tá... É muito engraçado, não sei se você conhece pessoas assim, que durante o dia, quando tá tudo bem, não querem nem saber de Jesus, não falam nada, mas quando dá um problema, a primeira pessoa que liga é o crente, né? Aquela coisa assim, mas o crente da família. E aí eu não sei se você é essa pessoa, mas tem muitas vezes que acontece assim, né? Às vezes você tá falando de Jesus, eu respeito, né? Isso que as pessoas falam. Eu respeito, eu acho que cada um tem a sua religião, eu acho que Deus pode ser encontrado de diferentes formas. É assim que a sociedade fala. Eu acho que cada um... Aqueles que pelo menos têm um pouco de respeito. Eu acho que cada um tem a sua religião, cada um pode acreditar no que quiser. Assim, né? A Bíblia já foi escrita há muitos anos, então provavelmente ela precisa ser atualizada um pouco. Mas assim, eu respeito o que você acredita. E a pessoa não quer ouvir a verdade, não quer ouvir o que você tem pra falar. E aí, quando dá um ruim ou quando alguma coisa acontece, você pode orar por mim, por favor? Eu lembrei, sabe? Você pode orar pro seu Deus? Porque assim, eu tô passando por isso e por aquilo. É muito engraçado, porque a gente muitas vezes a gente se envergonha de permanecer compartilhando sobre o nosso Deus. O Deus, queridos, o Deus que cuida, é o Deus que salvou a nossa vida. É o Deus que cuida da nossa casa. É o Deus que redime a nossa vida. É o Deus que transforma. É o Deus que perdoa. É o Deus que cura. É o Deus que faz milagres. E aí na hora, quando a gente está com as outras pessoas, a gente não consegue brilhar para Deus. É muito estranho a gente se envergonhar daquele que mais nos ama. A gente tem um Deus que nos ama a tal ponto que Ele deu o seu Filho por nós. A gente não pode se envergonhar daquele que nos salvou, daquele que nos redimiu. Se Deus salvou a sua vida, se Ele resgatou você dos seus pecados, se Ele te deu uma nova vida, se Ele te deu uma nova esperança, diante de tudo que Ele já fez na sua vida, você tem falado do amor dEle. Você tem declarado o amor dEle. Você tem vivido como Ele quer que você viva. Porque existem diferentes formas de pregar o Evangelho. Você tem vivido realmente de acordo como Deus quer que você viva para você poder glorificar o nome dEle nessa terra? O que você tem feito com todo esse amor que você tem recebido? O que a gente tem feito com toda essa graça? Que graça, nossa, graça abundante, graça avassaladora. É isso que eu lembro, é uma graça que vem e ela é realmente avassaladora. Ela limpa, ela tira, ela redime, ela traz uma nova vida. É como se a gente realmente estivesse preso aos pecados e hoje nós somos livres, nós podemos cantar, nós podemos orar, nós temos o livre acesso a Deus. E o que a gente tem feito com toda essa graça que a gente tem recebido? A gente tem colocado ela embaixo de uma cesta. A gente tem escondido essa graça, a gente tem misturado a nossa vida com a vida desse mundo. Não desista do seu compromisso. A gente tem um compromisso como cristão, a gente tem um compromisso como igreja. Ele nos chama pra gente realmente ter uma transformação de vida verdadeira, porque através da nossa transformação de vida, as pessoas também podem se achegar a Cristo. Tem uma fala de Billy Graham que eu acho linda, né? E ele fala assim: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo e a pregação que o mundo está prestando atenção. Ele está falando da igreja. A igreja é a Bíblia que o mundo está lendo e a pregação que o mundo está prestando atenção.
Infelizmente, hoje, quando a gente fala de igreja, muita gente pensa logo no negativo, né? Eu sei que tem gente que talvez não dê o melhor exemplo. Mas tantas igrejas sérias, queridos, tantos missionários, tanta gente séria pregando o evangelho, tanta gente séria sendo a Bíblia que esse mundo está lendo. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Você é a Bíblia que o seu parente que não é crente lê. Você é a pregação que o seu parente que nunca vai na igreja pode ouvir. É a sua vida, são os seus comportamentos, são as suas decisões, é o seu amor a Cristo. Colossenses 3:2-3 diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O que ele está falando é: você não pertence a esse mundo, nem os seus pensamentos podem estar nas coisas terrenas. Pastora, mas não tem problema, todo mundo faz. Assim como o pastor Tomás falou aqui, toda mãe já falou, nós não somos todo mundo. Nós nem pertencemos a esse mundo. A Bíblia fala que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos de passagem por aqui. Nós não somos iguais. Nós não somos chamados para sermos iguais. Nós não podemos ser iguais. A gente não pode negar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Olha o que Efésios 5:8-11 diz: porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E ele deixa muito claro: não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-na à luz. Exponham-na à luz. A gente não se mistura com a escuridão. E a gente também não finge que não tá vendo não, tá, queridos? A gente expõe, a gente vai contra. E quando eu tô falando isso, eu tô falando isso com amor, com graça e com a sabedoria que o Espírito Santo nos dá. Mas nós precisamos parar com isso. Muito crente com medo de se posicionar. E a gente não tem... Eu não vejo medo nenhum do mundo de se posicionar. Não vejo medo nenhum das pessoas falarem o que elas quiserem. E a gente fica quieto, porque aí a gente fala assim: mas tem que amar, né, pastora? Tem que amar, mas tem que se posicionar. A Bíblia deixa clara: exponham-na à luz. A gente expõe com amor, com graça, mas, querido, a gente não aceita qualquer coisa, não. A igreja não pode aceitar. Não é nem que a gente... A igreja não pode. A igreja precisa continuar pregando a verdade. Porque se a gente não pregar, nós não estamos fazendo o papel que Deus quer que a gente faça. Não foi fácil para Lutero, como um monge, queridos, ir lá e colocar as 95 teses da porta de uma igreja católica. Não foi fácil para ele fazer isso. Mas ele não podia mais se conter. Algo estava errado, não era de acordo com a Bíblia. Não está certo. A gente precisa, sim, se posicionar diferentes formas, com a sabedoria do Espírito Santo, mas nós não podemos agir como trevas. Cadê aqueles que não têm receio de serem diferentes, aqueles que não têm receio de agir de forma diferente, de pensar de forma diferente, de falar de forma diferente? Como a gente pode falar que nós somos de Deus e a gente vive de acordo com as coisas desse mundo? Tito 1:16, olha quão sério é isso. Eles afirmam que conhecem a Deus, não são pessoas que não conhecem a Deus. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas pelos seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Sabe uma coisa, a pior coisa que às vezes um pastor pode ouvir? Às vezes as pessoas chegam na igreja e a pessoa fala assim: eu até gostaria de ter Jesus, mas fulana tem Jesus e assim, ela é uma pessoa horrível. Imagina... A gente tá iluminando? O testemunho que a gente não está dando é o que ele está falando aqui. Eles falam que conhecem a Deus, mas pelos seus atos, ao invés de proclamarem o evangelho, eles estão negando Jesus. Querido, se você fala que é crente e as pessoas olham para você e você está fazendo as mesmas coisas que elas estão fazendo, para ela ser crente não faz diferença. Para que a pessoa vai querer ser crente se é para fazer as mesmas coisas? Nós precisamos entender que como a gente age, como a gente se porta, como a gente fala, como a gente se veste, isso faz diferença. Nós precisamos entender o seguinte: Deus tem uma missão para nós. É proclamar o evangelho, é ser diferente, é trazer esperança, é trazer alegria verdadeira, é trazer salvação. Não é trazer essas coisas que o mundo... Senão o mundo já traz tudo isso. Nós precisamos ser diferentes e nos portar diferentes. Nós não podemos negar Jesus com as nossas ações. O nosso testemunho de vida pode ser a porta aberta, a porta de entrada para alguém querer conhecer a Deus. Ah, pastor, eu não sou boa com as palavras. Ok, então viva a palavra de Deus. Porque se você viver a palavra de Deus, as pessoas já vão olhar e falar assim:
assim, nossa, o que é isso que você tem? É algo diferente, a gente brilha, mesmo às vezes sem nem usar palavras. A gente pode brilhar porque o Espírito Santo está conosco e a gente dá liberdade para o Espírito Santo de atuar nas nossas vidas. A gente precisa entender o quão importante é a gente viver de forma diferente. Eu sei que às vezes dá vontade de aceitar as coisas. Eu sei que às vezes dá vontade de fazer as coisas como as outras pessoas estão fazendo. Mas aí a gente está colocando a luz embaixo do cesto. E talvez hoje você ache que você não consegue pregar o evangelho, mas eu quero te lembrar. Pregue com as suas ações, pregue fazendo aquilo que agrada ao Senhor, pregue amando o próximo, pregue a palavra controlando as suas palavras, pregue amando a sua família, pregue honrando os seus pais, pregue corrigindo e cuidando dos seus filhos, pregue amando o seu cônjuge e sendo um com ele, pregue servindo e ajudando o seu irmão, a sua irmã em Cristo, pregue convidando pessoas para a igreja, pregue fazendo tudo com excelência para a glória do Senhor. Pregue não fazendo aquilo que o mundo faz. É assim que a gente prega o evangelho. É assim que a gente vai e a gente ilumina. A gente é sal. Nós não somos iguais. Nós não acreditamos nas mesmas coisas. Nós não pensamos iguais, porque o meu pensamento não está nas coisas terrenas. Eu não vivo de acordo com a carne, mas eu vivo de acordo com a nova vida em Cristo Jesus, que Ele me deu através da tua graça e da sua misericórdia. E é isso que o mundo precisa. É isso. São pessoas que doa o que doer, seja desconfortável o que for, mas eu não abro mão da minha fé, porque eu sei que Deus pode te salvar também. Eu sei que o que Ele fez na minha vida, Deus pode fazer. É isso que o mundo precisa ouvir, queridos. Só que se a gente vive da mesma forma, se a gente faz as mesmas coisas, nós não estamos pregando essa mudança de vida. Mateus 5, 10, 12 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, olha isso, os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Não é isso que as pessoas fazem hoje em dia com a igreja? Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Não é fácil, mas com Deus a gente consegue. Assim como os profetas viveram, assim como aqueles que vieram antes de nós, eles viveram assim. Nós também precisamos entender que a nossa recompensa não vai vir desse mundo. A nossa recompensa está nos céus. É muito maior do que as coisas dessa vida. É muito melhor do que as coisas dessa vida. Talvez sim, talvez você perca alguns amigos, talvez você se sinta um pouco sozinho, mas queridos, nada se compara a você ter a presença do Senhor todos os dias na sua vida. Nada se compara a você deixar a sua vida ser transformada através de Jesus. Jesus já avisou que a gente seria perseguido, que a gente seria odiado, mas isso não pode fazer a gente desistir e isso não pode nos calar. Não se cale em nome de Jesus. Existem formas de falar, a gente fala com amor, a gente fala com graça, a gente fala com misericórdia, mas não se cale. Porque se um crente se cala, a gente já não tem a luz naquele lugar. Existem lugares que vocês alcançam que eu não tenho como alcançar. Existem pessoas que vocês alcançam que eu não tenho como alcançar. A gente não pode se calar diante do mundo. E aí tem uma passagem, eu até queria pregar só sobre ela, mas isso vai deixar para uma outra mensagem. Mas é uma passagem maravilhosa de Pedro e João, em Atos. E eu amo o que Pedro fala nessa passagem. Mas só para a gente ter um contexto, que eu não vou ler tudo. Mas só para a gente ter um contexto. Pedro e João, eles estavam subindo para ir para o templo. E aí, quando eles estavam ali para entrar no templo, tinha um aleijado de nascença. E ele estava ali pedindo esmola. E a gente lembra bastante sobre essa passagem, que Pedro e Tiago, eles viram para ele e falam assim: olha, não tenho prata nem ouro, né? Mas o que eu tenho, eu dou a você. E ele vai, em nome de Jesus, seja curado. Enfim, e aí depois a gente vê esse aleijado que levanta. A Bíblia fala que ele glorifica a Deus, que ele entra no templo. E aí as pessoas começam a olhar, falam assim: nossa, mas aquele não é um aleijado que estava ali na porta todos os dias? E agora ele está curado, ele está pulando, está louvando a Deus. E aí as pessoas começam, claro, né, os sacerdotes, o capitão da guarda, eles começam aí a plotar como é que eles iam falar com Pedro e João, porque aquilo estava causando muita comoção, porque eles estavam pregando sobre Jesus. E aí a Bíblia fala que eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos ensinavam ao povo e proclamavam sobre Jesus Cristo. E aí eles chamam Pedro e João, e olha a resposta deles. Atos 4, 13 e 20. Isso aí, primeiro são os capitães da guarda e os saduceus. Eles falam assim: vendo a coragem de Pedro e João
E percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, vamos lembrar que eles eram pescadores, tá? Antes de Jesus. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Além disso, como podiam ver que o homem que fora curado estava com eles, nada podiam dizer em contra. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Contudo, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome, o nome de Jesus. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Olha a resposta de Pedro e João. Pedro e João, porém, responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a ele, pois não podemos deixar de falar do que vimos e o que ouvimos. Não posso deixar de falar do meu Jesus. Eu não posso deixar de falar do meu Deus. Ele é a minha essência, ele é tudo que eu tenho. Eu não posso deixar de falar desse amor. Eu não posso deixar de falar dessa graça. Eu não posso deixar de falar da transformação que ele trouxe à minha casa. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu creio, da palavra do Senhor. Eu não posso, não tem como. Eu acho linda essa resposta de Pedro e João. Eles falam assim: eu vou obedecer a você ou obedecer ao meu Deus que me resgatou, que me salvou, que é o meu Senhor e Salvador? Ele fala: não tem como, eu não posso deixar de falar e pregar o evangelho. Eu não posso deixar de viver diferente, porque Deus me chamou para ser diferente. Eu não posso viver de acordo com as coisas desse mundo, porque eu sei que Deus me ama de tal ponto, e eu sei que Ele é o meu Senhor, que eu não tenho como viver de formas diferentes. As pessoas à sua volta, elas podem ver as mesmas coisas na sua vida. Elas podem ficar admiradas com a sua vida, com seus testemunhos, com seus comportamentos. Sabe, que ao olharem para nós, que as pessoas vejam Jesus. Essa é a função. E, queridos, esse é o nosso objetivo. Se tem uma missão que a gente tem nessa terra, é essa. A Bíblia deixa muito claro: nós precisamos ser imitadores de Cristo. Que as pessoas olhem para Johnny e elas veem Jesus, elas veem a graça de Jesus, o amor de Jesus. É assim, nós somos chamados para isso. Nós somos imitadores, nós somos embaixadores de Cristo. E eu sei que é algo que a gente escuta desde sempre na igreja, mas muitas vezes a gente precisa parar e pensar: Senhor, eu realmente estou sendo imitadores de Cristo, eu realmente estou imitando a Ti, eu realmente estou vivendo essa vida de forma objetiva, para eu poder sim espalhar o Teu evangelho, pregar o Seu evangelho. Eu realmente estou decidindo com as minhas ações, com as minhas palavras, iluminar, ser o sal dessa terra. Será que tudo que eu faço, eu penso nisso? Essa semana teve uma jovem que virou pra mim e falou assim: ela falou que ia sair com as pessoas do trabalho porque ela estava tentando evangelizar alguém do trabalho. E aí a gente perguntou como é que foi a saída. Aí ela virou pra mim e falou assim: não foi nada demais, porque eu não consegui falar de Jesus. Mas é tão interessante porque não era sair. Existe um objetivo que, por mais que não tenha sido cumprido, o coração estava ali. Eu quero iluminar, eu quero ser sal. Existe um objetivo. Gente, queridos, existe uma razão para você estar no seu trabalho. Existe uma razão para você ter os filhos que você tem. Existe uma razão para você ter as pessoas à sua volta. A gente acha que é tudo coincidência, que não tem problema. Deus não se importa com o meu trabalho. Deus se importa com tudo. Pregue o evangelho aonde você estiver. A casa que você entrar, a pessoa que você estiver falando. Pense: eu estou pregando o evangelho. Eu estou vivendo a vida que Deus quer que eu viva. Uma pessoa, eu tava brincando com o Thomas esses dias, que eu ia sair pra caminhar, né? Quando a gente sai pra correr, normalmente a gente sai com um short ou uma camiseta. Aí eu falei assim: bom, eu vou vestir uma calça, porque sei lá, né? Vai que alguém descobre que eu sou pastora, que eu me pergunto alguma coisa e eu falo que eu sou pastora, que eu falo que eu sou isso. São as coisas bobas, eu sei que são bobas, mas, queridos, em tudo que a gente fizer, se a gente maltrata o nosso vizinho, como é que você vai chamar ele pra igreja? Se a gente fala mal dos nossos amigos, como é que você vai chamar? Se a gente fala mal da igreja para os nossos amigos ou dentro de casa, como é que você vai querer evangelizar seu filho? A gente precisa entender: as coisas que a gente faz existem consequências. Nós somos chamados para vivermos diferente. Nós fomos chamados para se posicionar de forma diferente. Uma coisa que eu sempre falei, e eu sempre agradeço os meus pais por isso. Eu sei que meus pais passaram por muita coisa dentro de igreja. Não, antes do Fronteira, enfim. Eu sei que eles passaram por muitas coisas. Mas eu nunca vi meus pais falando mal de pastor quando eu era criança. Nunca. Nunca vi meus pais falando mal de igreja. Nunca vi meus pais reclamando. E olha que eles passavam por coisas muito sérias. Mas nunca vi eles reclamando na minha frente. E isso me fez amar a igreja. Isso me fez... Eu passo pelas dificuldades que eu passo por mim na igreja. Mas eu nunca deixei de amar a igreja porque eu ouvia reclamação em casa. Não reclame de Deus. Não reclame da igreja. Não reclame da Bíblia. As pessoas à sua volta vão ouvir. E aí você está negando ou você está proclamando o evangelho? Que ao olharem para as nossas vidas, que as pessoas vejam os filhos de Deus que nós somos.
somos, corajosos, que não se curvam com medo. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. E a gente tem resistido ao diabo? Ou a gente tem dado ouvidos às coisas desse mundo? O que a gente tem feito com a fé? O que a gente tem feito com a nossa coragem? A Bíblia fala para nós sermos corajosos. Não podemos deixar de falar do que nós vimos, do que nós ouvimos, do que nós vivemos. E por mais que às vezes seja difícil, a gente precisa lembrar que a garantia de Deus está conosco. 2 Coríntios 1, 21, 22 diz assim, e eu já estou terminando. Fala, é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecerem firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito. A garantia de tudo que Ele nos prometeu. É Deus que nos capacita a ficarmos firmes. Se a gente quiser, a gente fica, queridos, porque a gente tem um Deus que é todo poderoso. A gente cantou tanta coisa aqui. Falamos que Ele é invencível, que Ele é inabalável, falamos que Ele não falha, falamos que Ele não existe derrota para o nosso Deus. E é esse Deus que nos capacita a vivermos uma vida para Ele. E nós temos o Espírito Santo, que é a nossa garantia. Nós somos selados, por isso que nós somos diferentes. É a garantia de uma vida diferente. É a garantia da nossa salvação. É a garantia de que nós não pertencemos a esse mundo. É a garantia que o velho eu foi morto e agora eu vivo uma nova vida no Espírito e não mais na carne. Essa é a nossa garantia, o Espírito Santo dentro de nós. E Ele nos fortalece. Tem uma hora que Paulo vira para Timóteo e ele fala assim, Deus não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de amor, de equilíbrio. A gente precisa entender, nós temos um Espírito dentro de nós que nos pode fazer sim viver diferente. A gente tem tanto medo, a gente tem tanta insegurança, a gente fica reclamando de tanta coisa. Queridos, vai em frente, tenha coragem, viva a vida que Deus quer que você viva e ilumine. As pessoas não vão ouvir, você fez a sua parte. A nossa parte é jogar as sementes. Aonde essas sementes vão cair, os solos que elas vão cair, eu não sei. Mas a nossa parte é ser corajoso o suficiente para jogar as sementes. A gente tem jogado as sementes, a gente tem reformado as coisas à nossa volta. A gente tem começado a reforma mesmo dentro da nossa casa. A gente tem lido mais a Bíblia para os nossos filhos verem. A gente tem orado para os nossos filhos verem. A gente tem vindo para a igreja mesmo quando a gente está cansado. O que a gente tem feito com as coisas que Deus tem nos dado, com os lugares que Deus tem nos dado pra gente ir, com os amigos que Deus tem nos dado, o que a gente tem feito? A gente tem perdido tempo. A verdade é essa, querido. Se você não tá pregando o evangelho, você tem perdido tempo. Porque no final, isso não vai valer pra nada. O dinheiro que você fez, o trabalho que você tem, as coisas que você arrecadou nessa vida, desculpa estar sendo bem direta aqui, isso não vai valer pra nada. Sabe o que vale? Os tesouros que a gente coloca nos céus. Sabe o que vale? É quando a gente prega o evangelho. Eu gosto que a Carla sempre fala isso, assim, uma joia, como é que é? Uma joia na coroa. E aí, é isso que vale, queridos. É aquilo que a gente faz aqui na terra, mas a gente faz pra Deus. A gente vive pra Deus. E aí, vale a pena você viver a sua vida toda sendo amigo de alguém e no final ele ir pro inferno? E aí vai chegar no inferno e vai falar assim, poxa, o Oliver nem me falou disso. Poxa, a Rebeca nem me falou disso. Poxa, o Wagner nem me falou que existia isso. E aí, queridos? E a responsabilidade que a gente tem, vale a pena? A gente tá assim? Vale a pena a gente viver essa vida e a gente não pregar o evangelho? Não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena a gente vir pra igreja, a gente orar, a gente fazer tudo. Ou vale a pena a gente ganhar um monte de dinheiro, comprar um monte de coisa pros filhos, fazer tudo isso e no final a gente nem tá no céu com eles? Vale a pena. A gente precisa entender, e é orando, é jejuando, é buscando a Deus. Tem coisas que não são fáceis assim não. E é exatamente isso, é jejuando, é orando, é amando, é mostrando graça, é mostrando misericórdia, mas é não abrindo mão daquilo que a palavra de Deus nos diz. E para terminar, deixe brilhar. Brilha. Olha que lindo que Filipenses 2, 14 e 16 fala. Lindo. Façam tudo sem murmuração nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada. Essa é a geração que a gente vive. Na qual vocês brilham, olha que lindo, como estrelas no mundo. Tem uma outra versão que fala, qual vocês brilham como estrelas no universo, apegando-se firmemente à palavra da vida. Esse mundo pode estar escuro, esse mundo pode estar depravado, esse mundo pode estar perverso, tudo que a gente vive, tudo que a gente vê. Mas nós somos chamados para brilhar como estrelas no universo, como estrelas no mundo, no meio da escuridão. Já olharam para um céu e vocês viram só as estrelas quando está tudo muito escuro? E a gente olha para aquelas estrelas e aquelas estrelas brilham e brilham e brilham. E você olha para aquilo e você fala assim, nossa, elas foram feitas para isso. E elas brilham, e elas iluminam, e elas transformam onde elas passam. E elas mostram a graça e o amor de
Deus. É assim que nós somos chamados para fazer, para mostrar a graça, o amor, o perdão. Não é só coisa ruim, não, queridos. Não é só sair corrigindo, mas o amor também nós tem que ser mostrado. Não adianta nada a gente falar que Deus ama e a gente não ama, e a gente não perdoa. A gente precisa mostrar a graça, a gente precisa mostrar a misericórdia, a gente precisa mostrar tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. A gente fala tanto do amor de Deus, mas como é que eu vou falar do amor de Deus se as pessoas olham para mim e veem que eu sou uma pessoa rancorosa? A gente precisa viver como a palavra de Deus nos diz, e é possível com o Espírito Santo, porque aí sim nós podemos brilhar como estrelas no universo. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma identidade. O mundo não sabe a identidade que ele tem. Cada dia eles escolhem uma, cada dia eles se embolam mais, cada dia eles se odeiam mais, mas nós temos uma identidade. Nós somos geração eleita, reino de sacerdote, nação santa, povo que pertence a Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos salvos, nós somos aqueles que fomos redimidos, nós somos aqueles que são chamados para pregar, nós somos aqueles que são chamados para iluminar, nós somos aqueles que são chamados para salgar. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Nós somos as estrelas que precisam brilhar no meio da escuridão que a gente vive. Eu quero convidar você a ficar de pé. A verdade é que nós somos chamados para brilhar, mas a luz